Olá pessoal, espero que estejam todos bem. Bom, hoje nós vamos começar a resolução da prova da SPSEX de 2021, certo? Assim como eu fiz em 2020, na prova de 2020, nós vamos separar essa resolução em duas partes, para o vídeo não ficar muito longo, ok? Então vamos lá. Primeira questão, que é a questão 33 da prova de 2020. Aí o que acontece? Em toda a prova da SPSEX você tem uma contextualização de tudo para depois ele fazer as afirmativas dele. Então, segundo as leis da radioatividade, um átomo de um elemento químico radioativo pode emitir várias partículas, como alfa e beta, além de radiações e ondas eletromagnéticas como gama. Considere as seguintes afirmativas acerca dessas emissões radioativas e suas implicações. Então, vamos lá. Primeira afirmação. Ele diz o seguinte: a perda de uma partícula beta por um átomo de um elemento radioativo ocasiona a formação de um átomo de número atômico maior. Então, vamos ver? A beta, gente, ela é formada 0 menos 1. Tudo bem? Então, a gente diz que a beta é uma partícula que sai do núcleo em alta velocidade, não é? Então, ela desfaz, é como se ela desfizesse um nêutron e ficasse um próton lá dentro. Então, todas as vezes que o núcleo emite uma radiação beta, o número atômico dele aumenta de 1 e o número de massa permanece constante. Então, esse item aqui está correto. A emissão de radiação gama a partir de um núcleo radioativo não altera o número atômico e o número de massa do átomo. O que é a radiação gama? A radiação gama são ondas eletromagnéticas que saem do núcleo, do núcleo instável, que a radioatividade é um núcleo instável que libera, são os cachorros, que liberam espontaneamente, certo? Partículas ou ondas eletromagnéticas. Nesse caso, a radiação gama como onda eletromagnética, ok? Então, não é zero, então sem massa, sem carga. Então, realmente, ela não altera nem o número de massa, nem o número atômico. Então, tá certo. A emissão consecutiva de 3 partículas alfas e 2 partículas betas na desintegração do isótopo radioativo rádio gera o átomo do elemento bismuto. Então, vamos lá. Ele diz o seguinte, que o rádio, certo? De massa 226, número atômico 88, ele vai emitir 3 partículas alfa, que é 4, 2, mais 2 partículas beta, 0, menos 1. Aí vai formar o elemento, gera o elemento bismuto 214, 83. Como já dizia Lavoisier, na natureza nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Então, a mesma quantidade de massa que eu tenho que ter no reagente, eu tenho também que ter no produto. Então, olha só, olha essa massa aqui do rádio. A massa do rádio não é 226, né? Se eu pegar aqui, ó, 3 vezes 4, 12, certo? Aqui vai dar 0, porque 2 vezes 0, 0. Então, 12 mais 214 que eu tenho aqui vai dar 226. Então, até aqui tá certo, ok? Agora, vamos ver no número atômico. No número atômico, deixa eu trocar aqui. No número atômico eu tenho 3 vezes 2, 6, né? 2 vezes menos 1, menos 2. Tudo bem? Então, 6 com menos 2 dá 4. 4 mais 83, nesse caso aqui, vai dar quanto? 84 e não 88, certo? Então, esse daqui, ele está errado. Então, vamos colocar aqui. Errado. Rádio 88, isso. Então, esse item está errado. Depois, o decaimento radioativo do átomo do elemento rutênio, RG, representado pelo esquema, aí ele te dá aqui o decaimento, denota a emissão exclusiva de radiação gama. Se for radiação gama, gente, ele não pode mudar nem o número atômico, nem o número de massa. E olha aqui, ó, logo no início aqui, ó, ele já mudou, tá certo? Então, ó, se você quiser saber, tudo bem? Aqui vai dar alfa,
aqui vai dar alfa, aqui vai dar alfa, certo? E aqui alfa. Então, olha o seguinte, vai ser emissão de alfa e não radiação gama, porque todos esses aqui, ó, se você colocar, ó, alfa 4, 2, 268 mais 4, 272, alfa 4, 2, alfa 4, 2, ó, 109 mais 2, 111, e assim vai. Então, são emissões de partícula alfa e não de radiação gama, ok? Então, vamos lá. Próxima, 34. Considere a tabela de temperatura de fusão e temperaturas de ebulição de algumas substâncias hipotéticas, todas sujeitas nas mesmas condições de pressão. Acerca dessa tabela e de seus dados, são feitas as seguintes afirmativas. Então, olha só. Se aqui é temperatura de fusão, quer dizer que abaixo dessa temperatura aqui, as substâncias, vamos colocar aqui, ó, abaixo dessa temperatura, as substâncias estão no estado sólido. Se sofreu fusão, quer dizer que ela passou para o estado líquido. Então, aqui está no estado líquido, entre essas duas. E aqui por diante está no estado gasoso, que vai ficar mais fácil da gente julgar os itens, certo? Então, vamos lá. Ele diz o seguinte: a temperatura de 25 graus Celsius, o material alfa está no estado sólido. Então, vamos lá. 25 graus Celsius. 25 graus Celsius vai estar aqui, ó. Certo? Então, ele vai estar no estado gasoso, certo? E não no estado sólido. Então, aqui tá errado. Não é sólido, é gasoso. Depois, a temperatura de 50 graus Celsius, os materiais Bravo e Delta estão no estado líquido. Então, vamos lá. 50 graus Celsius, Bravo, tá aqui. 50 graus Celsius é maior que 35, não é isso? E qual é o outro? E Delta. Delta a 50 graus Celsius, ó. 50 é menor que isso aqui. Então, aqui tá 50 graus Celsius. Ele vai estar aqui. Então, ele diz que os dois vão estar no estado gasoso, certo? Não, só o Bravo, tudo bem? Só o Bravo está no estado gasoso. Então, vamos colocar, o Delta está no estado sólido. A temperatura de 30 graus Celsius, Charlie e Eco estão no estado gasoso. Então, vamos lá. 30 graus Celsius, Charlie, onde é que está o 30 aqui? Está abaixo de 41. Então, 30 graus Celsius, está abaixo de 41. Então, ele está no estado sólido, certo? Então, aqui já está errado, né? Eco, 30 graus Celsius. 30 graus Celsius vai estar aqui, ó. Certo? 30 graus Celsius vai estar líquido aqui, né? 30 graus Celsius. Então, ele está no estado líquido. Então, nenhum deles está no estado gasoso. Ah, vamos ver aqui, ó. Ele falou alfa, o alfa. Não, tá aqui, não. É só achar, é esse aqui. Isso. Pulei aqui. Então, vamos lá. Então, esse item aqui também está errado. Então, como é que ficou aqui até agora? Errado. Errado. Certo? A temperatura de 145 graus Celsius, 145, os materiais alfa, Bravo e Eco estão no estado sólido. Então, vamos lá. 145. Onde é que está 145 para alfa? Vai estar aqui. 145 graus Celsius. Para Bravo, Bravo também vai estar aqui, 145, porque é maior que 35, não é isso? E o outro é Eco, Eco 145 vai estar aqui. Então, nos três, ele vai estar no estado gasoso, então esse item é correto, tudo bem? A temperatura de 1450, o material Delta está no estado sólido, cadê Delta? Tá aqui, 1450, ele vai estar para cá, né, gente? 1450 é menor que 3.550. Então, ele está no estado sólido. Então, esse item é certo. Então, ficou 4 e 5. Então, ficou a alternativa C. Tudo bem? Próximo. Ele diz o seguinte. Ele te dá aqui uma contextualização, né? Sobre tudo. Aí, se precisar, você vai voltar. Se não precisar, você vai pular, porque senão você vai perder muito tempo lendo e relendo isso daí, caso precise. Então, ele fala o seguinte:
Atualmente, medicamentos à base de sal e lítio vêm sendo empregados no tratamento nos casos de depressão em pacientes maníaco-depressivos. A respeito desse elemento químico, o lítio, e de suas espécies químicas, avalie as seguintes afirmativas. Então, vamos lá. Um átomo neutro de lítio com número de massa 7 possui 3 prótons, 3 elétrons e 4 nêutrons. Então, olha só. Se a massa é 7, 3 prótons, 3 elétrons, tudo bem? 4 nêutrons. Aí você tem, inclusive, a tabela periódica aqui, ó. O lítio, ó, tá vendo, ó? Esse aqui é o que tá na prova de vocês. Então, ele tem massa 7 e número atômico 3. Então, quer dizer que ele tem 3 prótons, certo? 3 elétrons, certo? Porque ele é um átomo. Se ele é átomo, ele é neutro. Então, o número de prótons é igual ao número de elétrons. Positivo igual a negativa. E tem 4 nêutrons. Por quê? Número de prótons mais o número de nêutrons vai dar o quê? O número de massa. Então, esse item está correto. Depois, o lítio mais 1 possui distribuição eletrônica a um átomo neutro de berílio. Então, olha só, a distribuição eletrônica do lítio vai dar 1s2, 2s1. Tudo bem? Aí, o que acontece aqui, gente? Se ele perdeu, então fica 2s2. O 2s2 é quem? É o hidrogênio. Então, esse daqui, ó, não precisa nem saber lá de quanto tem um berílio. Errado, né? O átomo de lítio é o que possui menor raio atômico entre os metais alcalinos. Então, vamos lá. O raio atômico na tabela periódica, quando é na mesma família, à medida que aumenta o número de camadas, aumenta o raio. Então, o raio, ele cresce assim na família. Tudo bem? Porque está no primeiro período, ele tem uma camada, 2 camadas, 3 camadas e assim sucessivamente. Então, vamos lá. O lítio é o que possui menor raio atômico, certo? Por quê? Porque o lítio vai estar aqui. Tudo bem? Ah, professora, mas não tem hidrogênio? Acontece que o hidrogênio, ele não pertence à família 1A, não é um metal alcalino, certo? Então, é o que possui menor? Dos metais alcalinos, sim, porque ele só apresenta 2 camadas, não é isso? Olha aqui, ó. Vamos voltar lá. Olha aqui, ó. O lítio tá no segundo período, tá vendo? Os outros, esse aqui tem 3 camadas, 4 camadas, 5, 6, 7 camadas. Então, ele vai ser menor aquele que apresentar o menos. E o hidrogênio? Não, o hidrogênio não é um metal alcalino. Hidrogênio, ele não é metal, não é metal, não é gás nobre. Hidrogênio é só hidrogênio. Então, vamos lá. Então, esse item aqui está correto. O estabelecimento da ligação química entre o átomo de lítio e o cloro no sal cloreto de lítio dá-se por meio de ligação iônica, certo? Por quê? Porque o lítio, ele é um metal e o cloro, tá aqui, ó, ele é um ametal. Tudo bem? Certo até aí? Se ele é metal com ametal, significa que a ligação é iônica. Então, tá certinho. O elemento químico lítio está localizado no grupo 2 e no período 1. Errado. Ele tá... Peraí. Errado. O que ele falou aqui mesmo? Tá. O elemento químico lítio está no grupo 2 no período 1. Não. Ele tá no segundo período, então ele tem duas camadas, segundo período, e no grupo 1. É o contrário que ele diz aqui, não foi? Grupo 1 e segundo período, tá ao contrário. Então, eu tenho 1, 3 e 4. 1, 3 e 4. Então, ficou a alternativa B. Certo? Vamos para o próximo aqui. Bom, aqui também ele deu uma contextualização, certo? Aqui também deu uma contextualização e você vai aqui, ó. Considere um repositor que possua a seguinte especificação. Cada porção de 200 ml contém 90 mg de íon sódio, 24 mg de íon potássio e 84 mg de íon cloreto.
Baseado nessas informações, são feitas as seguintes afirmativas. Então, vamos lá. Eu coloquei tudo aqui, tá? O que interessa para a gente poder julgar. A concentração de íon sólido na solução é de 0,45 gramas por litro. Vamos lá. Ele não tem 200 ml em 90 miligramas e concentração não é massa sobre volume, massa em gramas e volume em litros, concorda? Então, a massa em grama aqui, ó, vai dar 90 vezes 10 a menos 3. Não é isso? Porque é miligrama. E 200 ml vale 200 vezes 10 a menos 3 litros. Você corta o mili dos dois, tá vendo? Então, 9 dividido por 20 vai dar 0,45 gramas por litro. Então, esse item aqui está correto. Próximo. Cada litro do repositor possui aproximadamente 3,1 vezes 10 a menos 3 mols de íon potássio. Então, vamos lá, gente. Primeira coisa. O que ele te deu do potássio aqui? Do potássio, ele te deu 24 miligramas em 200 ml. Então, olha só. 24 vezes 10 a menos 3 gramas, certo? Eu tenho em 200 mililitros. Só que ele quer para 1000 mililitros, que é 1 litro. Então, eu tenho X. Então, X aqui é igual, ó, corta isso aqui, divide por 2. Então, vai ficar 12 vezes 10 a menos 4 gramas, ou 0,12 miligramas, não é isso? Mas ele quer mol, então eu tenho que usar tudo em gramas, certo? Então, vamos lá. 1 mol de potássio. A gente vai lá, ó, potássio, tá aqui, ó. A massa dele é igual a 39. Então, a gente volta lá. 1 mol de potássio tem 39 gramas. Tudo bem? Então, em 12 vezes 10 a menos 4 gramas, eu tenho X. Então, X aqui vai dar 0,307 vezes 10, não é isso? A menos 4. 10 a menos 4 o quê? Mol. Tudo bem? Certo? Que isso daqui, multiplicando por 10, vai dar 3,1 aproximadamente, não é isso? 3,1 vezes 10 a menos 3, não é? Então, aqui corta, ó, que vai dar 0,037. Então, vai dar 10,31 vezes 10 a menos 3. Então, esse daqui também está certo, certo? Depois, a temperatura de congelamento de uma porção de repositor é maior do que a temperatura de congelamento da água pura nas mesmas condições. A temperatura de congelamento de uma porção de repositor é maior do que a temperatura de congelamento da água pura. Não, ela é menor. Por que acontece, gente? Isso aí é uma propriedade coligativa. Eu tenho aqui, ó. Eu tenho a temperatura de ebulição e a temperatura de congelamento do líquido puro, que a gente coloca aqui. Todas as vezes que a gente coloca um soluto não volátil nesse solvente, a temperatura de ebulição aumenta. Eu tenho uma nova temperatura de ebulição e tenho aqui embaixo uma nova temperatura de congelamento. Então, você aumenta essa faixa. Você vai ter uma maior de ebulição e uma menor de congelamento. Então, aqui eu vou ter... Aqui dá 10 a... Ai, gente, eu tô encucada com essa conta aqui, mas aqui tá errado, né? Aqui vai dar 10 a menos 3 vezes 3 dá 10 a menos 2. Eu falei, ué, mas não deu isso. Mas a gente volta, ó. Porque aqui não vai dar 10? 10 a menos 2. Agora sim, vai dar 10 a menos 2 aqui. 10 a menos 2. Fiz, mas depois eu tô olhando aqui em cima, tá vendo que não vai dar certo. Agora sim. X é igual a 0,31 ou 3,1 vezes 10 a menos 3. Tudo bem? Porque aqui é multiplica por 10 e não divide por 10. Certo?
Então, vamos lá. Faz tudo na hora. Então, o que acontece com a temperatura de congelamento? Ela vai ser menor e não maior. Então, esse item está errado. Para se obter 0,2 mols de íon cloreto, seriam necessárias aproximadamente 1.000 litros de repositor. Então, vamos lá. Ele quer em mol. E ele te deu de cloreto. Cadê cloreto? Íon sódio e íon cloreto. 84 miligramas, não é? Vamos passar isso para mol? Então, número de mols não é massa sobre massa molar? Então, o número de mols, a massa que ele me deu foi 0,084, dividido pela massa molar do cloro, que é cloreto, Cl-1. Quer dizer que ele ganhou um elétron, mas o elétron tem massa desprezível, não é isso? Então, o cloro, a massa dele, a gente vai lá na tabela, cloro, tá aqui, ó, 35,5. Aí a gente volta, 35,5. Então, isso daqui vai dar aproximadamente 2,4 vezes 10 a menos 3. Tudo bem? O que? Mol. 2,4 vezes 10 a menos 3 mols, eu tenho em 200 ml. Tudo bem? Então, 0,2 mols que ele quer saber, eu tenho X. Então, X aqui vai ser aproximadamente 16,6 litros. Então, esse item está errado. Ok? Vamos para a próxima. 37. No estado sólido, o dióxido de carbono é conhecido como gelo seco. Em condições ambientes, a 25 graus Celsius, ele passa do estado sólido para o estado vapor. O que é isso? Sublimação, né? Acerca do dióxido de carbono, são feitas as seguintes afirmativas. O dióxido de carbono é classificado como uma substância simples. Não, gente, porque o dióxido de carbono é CO2. Ele é formado por 2 elementos químicos, 3 átomos, 2 elementos químicos, que é carbono e oxigênio. Ela não é uma substância simples, é uma substância composta. Então, esse item está errado. O dióxido de carbono é uma substância que sublima em condições ambientes, certinho, ó. Tá vendo? Ele, ó, nas condições ambientes, ele passa do sólido para o vapor. Isso aí é sublimação, então está correto. O dióxido de carbono apresenta geometria angular, tá errado. O dióxido de carbono é geometria linear, porque não sobra par de elétrons em torno do carbono, certo? Então, ele não é angular, ele é linear. Angular seria água, né? O dióxido de carbono é um óxido ácido que, em condições adequadas, pode reagir com água e produzir ácido carbônico. Não é isso, gente? Por quê? Porque o CO2, ele reage com a água, certo? Aí vai formar H2CO3, tudo bem? Que o H2CO3, ele também é instável, não é isso? O H2CO3, ele é instável, também pode ser 2H+, mais CO3 menos 2. O que acontece, gente? Por isso que ele é chamado de um óxido ácido, porque quando reage com água, ele forma um ácido. Então, esse aqui tá errado e esse aqui tá certo. Tudo bem? Próximo. Quando se borbulha dióxido de carbono em uma solução aquosa de hidróxido de cálcio, quem é o hidróxido de cálcio? CaOH2, certo? E o CaH2 em água, ele não dissocia em Ca mais 2 mais 2OH-. Tudo bem? Aí, você vai borbulhar uma solução de dióxido de carbono. Então, ele não vai ter H2CO3 mais CaOH2, não é isso? Opa! Ah, pode ser assim, CaOH2. Então, esse daqui não é 2H mais CO3 menos 2. Aqui não é Ca2 mais 2OH menos, porque o ácido ioniza
e a base dissocia em solução aquosa, segundo a teoria de Arrhenius. Então, daqui, ó, é uma reação de dupla troca. Então, eu vou ter CaCO3 mais 2H2O, certo? Então, quando se borbulha dióxido de carbono na solução de hidróxido de cálcio sob condições adequadas, produz carbonato de cálcio e água, certo? Não é carbônico? Ico. Tira o ico, põe o ato. Então, é carbonato de cálcio. Então, esse item aqui ficou verdadeiro. Depois, a hibridação do átomo de carbono em moléculas de dióxido de carbono é sp2. sp2. Não. Por quê? Porque nesse caso, ele faz duas duplas, não é isso? Aqui a hibridação, ela é sp. Então, aqui tá errado. Tudo bem? Então, nesse caso aqui, não é isso? sp2 não. sp2 seria assim, ó. sp2 seria esse. Então, a hibridação do carbono na molécula de dióxido de carbono é sp2. Não. Então, vamos lá. O que ficou certo? 2, 4 e 5. Então, ficou letra D. Tudo bem? Próximo. Vamos lá. Leia o texto. Tá aqui. Certo? Então, vamos lá. AS2S3, NH4, mais água oxigenada e tal. Acerca dessa reação química de oxidação e suas espécies, são feitas as seguintes afirmativas. O peróxido de hidrogênio é um agente redutor. Deixa eu pegar uma régua aqui que a gente vai ter que balancear. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é o quê? É tirar o NOx de todo mundo, não é isso? Então, a soma do NOx não tem que dar zero? Então, 3 vezes 2, 6. Então, aqui vai dar mais 3, que somando dá zero. E aqui, mais 1, menos 2, mais 1, mais 3. Não é isso? Somar tudo dá zero. A água oxigenada, o oxigênio vale menos 1. Então, o hidrogênio aqui, mais 1. Certo? Por quê? Porque a água oxigenada tem essa estrutura. E aqui, ó, quando ela vai romper, o oxigênio fica com elétron hidrogênio, só que aqui a cisão é hemolítica, porque não tem diferença de eletronegatividade. Então, cada oxigênio tem NOx menos 1. Porque o que é o NOx? É a carga que ele adquire quando se separa de um átomo, de uma molécula ou de uma espécie química. Então, vamos lá. Então, eu tenho aqui H2O2. Aí, continuando. Aqui, menos 2. Aqui é menos 3 mais 1, porque o NH4 mais é mais 1, certo? Então, se o NH4 mais é mais 1, então vai ficar, tudo bem? Porque aqui, ó, 4 vezes mais 1, mais 4. Menos 3, então aqui no final vai dar mais 1. Então, 3 vezes mais 1, mais 3. 4 vezes menos 2 vai dar quanto, gente? 8. 8 tira 3 vai dar mais 5 aqui. Tudo bem? Certo até aí? Aqui é a mesma coisa, ó. Menos 2 mais 1, que é ele todo, tá? O NH4 mais. Então, aqui vai dar mais 6. Aqui, menos 2 mais 1. Então, vamos lá. Vamos ver quem variou o NOx. Primeiro, eu tenho aqui esse daqui, que variou de mais 3 para quanto, gente? Para mais 5. Então, vamos colocar lá. Mais 3 para mais 5. Então, o que aconteceu? O NOx dele não aumentou? Então, ele ganhou ou perdeu o elétron? Nesse caso, ele perdeu. Por quê? Porque ele vai ficando cada vez mais positivo. Então, esse aqui sofreu oxidação, certo? E quantos elétrons... Opa, ΔH, ó. Quantos elétrons foram perdidos aqui? A variação do NOx aqui foi igual a 2. Tudo bem? Outro que variou o NOx, que eu tenho aqui, gente, quem é? O enxofre. O enxofre também variou, olha só. Ele variou de menos 2 até mais 6. Até mais 6. Então, vamos colocar aqui, fazer organizado. Mais 6. Então, o que aconteceu? Ele também
variou o NOx, concorda? Tudo bem? Então, ele aumentou o NOx, então ele sofreu oxidação. De menos 2 para mais 6, quantos elétrons foram perdidos? Ó, é menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, a variação do NOx aqui, a partir do menos 6 até o mais 6, ele vai ter que perder 8 elétrons. Tudo bem? E se é uma reação de oxidação, se é 2 oxidados, então pelo menos um reduziu. Nesse caso aqui, ó, é o oxigênio da água. Por quê? Porque a água, ela vai se decompor, né, gente? Certo? Então, ela vai se decompor em água e O2. Se não tem O2, eu venho aqui e pego o oxigênio da água. Então, tá lá, ó, menos 2. Tudo bem? Menos 2. Então, o NOx diminuiu. Então, ele quer dizer que ele sofreu redução. Certo? Redução por quê? Porque ele está mais negativo. Então, ele ganhou carga negativa. Quantos? 1. Tudo bem? Então, na letra A, então vamos lá. Vamos ver quem é agente. Agente sempre é no reagente, certo? Porque agente provoca. Então, se o AS2S3, deixa eu mudar aqui a cor. Deixa eu um pouquinho aqui. O AS2S3, o que vai acontecer aqui, gente? Ele não sofreu oxidação? Então, ele é o agente redutor. Tudo bem? E a água não sofreu redução? Então, ele é o agente oxidante. Por quê? O AS2S3, ele vai provocar uma redução na água oxigenada. Para ele provocar uma redução, ele tem que sofrer oxidação. Então, para fazer o oxigênio ganhar, ele vai ter que perder. Tudo bem? Então, vamos lá. O primeiro item que ele falou é o peróxido de hidrogênio. É o agente redutor? Não, ele é o agente oxidante. Então, esse item aqui, vou trocar aqui a cor da caneta. Esse item aqui, vamos lá, ele está errado. Após o devido balanceamento, o coeficiente estequiométrico da água é igual a 20. Então, vamos voltar lá para a gente fazer o balanceamento dessa reação. Bora lá. Bora? Pronto. Aí, eu vou colocar aqui, acho que aqui dá. Eu vou colocar aqui um retângulo da oxidação e um retângulo da redução. Vou colocar aqui mais. Aqui dá. Então, vamos lá. No retângulo de oxidação, você vai escolher aquele que tem o maior índice. Eu vou escolher esse AS2S3, que ele tem o maior índice do S e do S3. E tá tudo na mesma substância. Tudo bem? Se não der certo, a gente troca. Então, AS2S3. No par da redução, certo? Eu vou escolher a água oxigenada, porque o oxigênio tem maior índice. Bom, só que na oxidação, eu tenho duas variações de NOx. Eu tenho do arsênio, que a variação de NOx é igual a 2. E tenho a variação do enxofre, que é igual a do enxofre 8. Tudo bem? O arsênio, ó pra cá. Vou mudar aqui de novo, de cor, peraí. O arsênio, deixa eu pegar uma cor aqui. Pode ser o laranja. O arsênio, o índice dele aqui vale 2, então eu vou multiplicar por 2. O enxofre são 3, então eu vou multiplicar por 3, certo? Então, vamos lá. 2 vezes 2, 4. 3 vezes 8, 24. Não é oxidação? Então, no total, foram perdidos 28 elétrons. Vamos ver agora do oxigênio. A variação do NOx deu 1. Aí, eu vou multiplicar pelo índice de quem variou, 2. Então, isso daqui vai ser igual a 2 elétrons. O que é balancear uma reação de oxirredução? É você igualar a quantidade de elétrons cedidos com a quantidade de elétrons recebidos. Olha só, aqui eu tenho 28 e 2, não são múltiplos? Para eu não precisar simplificar no final, eu posso simplificar aqui, ó, e aqui colocar, deixa eu mudar aqui. Aqui eu posso colocar 14 e aqui 1.
Aí, para igualar, eu vou colocar aqui 14, certo? E aqui 1. Então, quantos elétrons envolvidos eu tenho nessa reação? Eu tenho lá 14 e 14. Tudo bem? Então, vamos lá. Vamos passar para a reação. 1. Então, são 14, não são 28, não. 1 e 14 aqui. Certo? Então, eu tenho aqui 2 arsênios aqui. Então, aqui eu também vou ter 2. 3 enxofres aqui, não tem? Aqui, então, eu vou ter 3. O cachorro agora, em vez de fazer confusão, tá aqui roncando. Vocês estão escutando, né? É um pug, gente. 2 pugs, aliás. Então, vamos lá. Vamos continuar aqui. Então, eu tenho 3 enxofres aqui. O próximo, quem eu posso balancear? O nitrogênio, olha. 6 com mais 6, 12, não é isso? Aqui tem 1. Então, aqui são 12. Deixa eu acordar ele aqui atrás de mim. Ei, vamos parar de roncar? Vamos? Acho que agora parou. Daqui a pouco começa de novo. 14, né? Então, eu tenho 12 nitrogênios. Água, eu tenho hidrogênio, não é? 48, não é isso? 48 com mais 12 com mais 14. Tudo bem? Então, aqui vamos lá. Então, aqui eu vou ter... Não, eu vou fazer por hidrogênio, né? Melhor. Hidrogênio, 48 aqui. 48? 4 vezes 12, não é isso? 48. Ah, não. 48 mais 12, 60. Ups. 48 mais 12, porque aqui eu tenho aqui e tem aqui. Então, aqui vão dar 60 hidrogênio, certo? Aqui vão dar 28. 28. Então, no total aqui, eu tenho 88 hidrogênios. Do lado de cá, eu tenho 3 vezes 4, 12, vezes 2, 24. Então, aqui eu tenho 24 hidrogênios. Aqui eu tenho 3 vezes 4, 12. Aqui eu tenho 2 vezes 4, 8. 3 vezes 8, 24. Então, aqui eu tenho 48. Então, eu tenho que completar 88, não é isso, gente? Então, faltam 40 para 88. Dividido por 2 aqui, 20. Tá ferro. 20. Então, vamos voltar lá. Após o devido balanceamento, o coeficiente estequiométrico da água é igual a 20, certinho. O arsênio, substância S2S3, é reduzido enquanto o enxofre é oxidado. Não, a gente viu lá que os dois sofrem oxidação, tá vendo? Tanto o arsênio quanto o enxofre. Volta. Então, esse item está errado. O NH4,2SO4 é um sal cujo nome é sulfito de amônio. Não, o SO4 vem do ácido sulfúrico, ico-ato. Então, esse aqui é sulfato de amônio. Então, esse item é errado. Após o devido balanceamento, a soma de todos os coeficientes estequiométricos da reação é igual a 52. Vamos ver? Então, vamos lá. Aqui eu tenho 13. 13 mais 14 dá 27. Não é isso? 27. 27, 30, 32, 32, 52. Quanto ele falou que tinha lá? 52, certinho. Certo. Então, esse item está correto. Ok, gente? Bom, então é isso aí. Na próxima aula a gente continua, ok? Para a parte 2. Fiquem com Deus e até a próxima.